Olá, 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 meus amigos, boa tarde. Bom, estou de volta aqui, não é? E assim, bem ansiosa, mas uma ansiedade assim no bom sentido, né? Aquela ansiedade que te atrapalhe, né? Que faça com que você fique travado. Mas é aquela coisa de você ter um assunto muito importante para você falar e sentir a responsabilidade de falar desse assunto, não é? Hoje, inclusive, eu vou fazer uma alteração na minha programação, porque geralmente eu trabalho com os textos que eu usei, que foram lidos na missa hoje. Eu vou fazer diferente, porque na quarta-feira eu vi um trecho que eu achei assim muito marcante. Eu até mandei para algumas pessoas sobre a igreja. O título é assim: Igreja, Esposa de Cristo e Templo do Espírito Santo. É o prefácio assim, né, que aparecia numa página da liturgia, né, da quarta-feira, dia 9, né, dia 9 agora. E o trecho me chamou bastante atenção. Eu já tinha ouvido muitas informações sobre a importância da igreja. Eu fui frequentadora de igreja, mas assim, sem ser tão assídua como eu estou agora. Para mim, hoje, ir para a igreja, está passando helicóptero, ó. Ir para a igreja, para mim, é algo essencial. Para minha conversão, é essencial eu frequentar a igreja, né? Então, eu vendo esse trecho, eu fiquei assim, gostei muito dele e achei bastante marcante. Além de ter esse título, Igreja, Esposa de Cristo e Templo do Espírito Santo, um trecho que eu grifei é assim, ó: Vós quisestes habitar esta casa de oração para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo vivo do Espírito Santo, dando-lhe vida sem cessar. Santificais a Igreja, esposa de Cristo e mãe exultante de muitos filhos, simbolizada pelos templos visíveis. Esse é um trecho, né? Os templos visíveis são as igrejas, né? O que a gente vê, o que a gente frequenta. E depois tem uma parte também que eu gostei, que é mais no final aqui, que é assim: ó Deus, que nos deste a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste. Então é assim, a importância da igreja para os cristãos, quem acredita em Cristo, quem acredita no que está na Bíblia, e vários trechos da Bíblia, Deus pedindo para algumas pessoas construírem templos, né, com vários nomes, tinha tabernáculo, né, templo mesmo, tal. E aí Deus pedia essas construções, ele dizia que naqueles lugares ali, Deus está em todos os lugares, mas naquele templo a presença de Deus seria assim mais poderosa, porque quem está lá? Estão os filhos de Deus. E esses dias eu até tive, depois de ler esse trecho aqui, eu pensei em algo relacionado com os pais e os filhos, tal, aquela necessidade que os pais têm, né, até quando os filhos ficam grandes, que eles os visitem, que eles vão à casa do pai e da mãe para almoçar, para interagir com seus pais, para reencontrá-los. É a mesma sensação, é o mesmo que Deus, desculpa falar como se fosse Deus, tá? Mas assim, é o mesmo desejo que o Pai, que o nosso Pai Celeste, né, sente quando a gente vai para a igreja. É como se você estivesse indo visitar seu pai na casa dele e ele se sente muito feliz de te receber. E ele não recebe só você, ele recebe você e irmãos em Cristo. Outras pessoas que estão na mesma sintonia. Claro que eu falar mesma sintonia tem
um agravante aí, porque nem todo mundo está na mesma sintonia, apesar de estar na casa de Deus, né? Apesar de estar num templo que tem o Espírito Santo, né? Inclusive, hoje eu fiquei na acolhida, né? E também li um trecho de uma pessoa que não pôde ir hoje. E assim, estando na acolhida, você vê pessoas que chegam, nem dão bom dia pra gente, que está lá na porta entregando os folhetos. Tem gente, principalmente na saída, que nem olha na cara da gente, sai, né? E a gente ali, né? Na porta ali e tal. Mas isso não vai fazer com que eu e todas as pessoas que estão assim, firmes no propósito, que a gente, não, eu não vou mais frequentar a igreja porque tem gente que entra e não olha na minha cara, tem gente que sai e não olha na minha cara, tem gente que já me viu 1 milhão de vezes e é como se não tivesse visto ninguém. Não, não é isso que vai me desmotivar e nem deve desmotivar nenhum cristão. Você vai, você faz a sua parte. Você não precisa estar preocupado, mas olha, eu não vou mais, sabe por quê? Eu ouvi falar que um padre, que um pastor fez isso. Problema dele, falha dele, erro dele. O que eu tenho que fazer? O que nós cristãos temos que fazer? Frequentar a igreja sim. Mas eu já ouvi muita gente falar isso. Até eu acho que já falei isso, tá? Algo do tipo, não, eu tenho Deus no coração. Deus está comigo o tempo todo, eu não preciso ir para templo nenhum, eu não preciso ir para igreja nenhuma. Sinto dizer, se isso te desagrada, que precisa sim. A igreja é a casa de Deus, eu sei que Ele está em todos os lugares, isso eu nunca vou deixar de dizer, Ele está em todos os lugares, mas assim, por que não frequentar a casa do seu pai? Por que você poderia estar com outros irmãos, uma reunião, como se fosse uma reunião de família, né? Eu estou analisando, fazendo uma analogia aí, uma reunião de família, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos na casa dos seus familiares. E a igreja é isso também, é uma reunião com o pai, com os irmãos, num ambiente criado para o louvor. Deus quis que esse ambiente fosse criado, tanto que na Bíblia tem várias passagens mostrando essa criação. Salomão, por exemplo, fez um templo espetacular. Eu fiquei impressionada com os detalhes que aparecem na Bíblia, né, da criação daquele templo, atendendo a pedido de Deus. Do jeito que Deus pediu, ele fazia tudo bonitinho. Claro, depois ele falhou, né? Cometeu umas falhas lá na frente, mas assim, ele fez o templo, né? Inclusive tem um templo de Salomão, né, da igreja evangélica, se não me engano não, que não sei se fica no Brás, tal, que eu até gostaria de conhecer, né? É como se fosse uma réplica do templo de Salomão, né? Até gostaria de ver. Mesmo sendo católica, eu já disse que eu não tenho preconceito com se é evangélico, se é católico. Se estiver indo no caminho correto, falando de Deus, é meu irmão. Aliás, todos nós somos irmãos, né? E esse trecho que fala, né, da igreja como esposa de Cristo, mãe de todos nós, é realmente muito forte. É muito forte e eu tenho hoje em dia certeza que estar nesse ambiente, que você comungar com esses seus irmãos, você mesmo ele de repente nem ligando para você, algum irmão, né? Isso acontece em família, não acontece? Nas famílias? Que tem irmão que é meio inimigo do outro, na Bíblia também isso aconteceu, né? Mas assim, o que vale é o que está no seu coração, o motivo que você vai, a entrega sua, a emoção de estar naquele ambiente, a emoção de ver outras pessoas que foram para lá também, que saíram das suas casas, se arrumaram para ir para a igreja. Toda aquela organização da missa, a responsabilidade do padre, dos ministros, tudo é muito, muito incrível. Toda aquelas arrumação da mesa, sabe? Tudo tão
santo que, para mim, hoje em dia, a igreja é um lugar que eu me sinto muito bem e isso acho que só vai aumentar. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer os comentários, o pessoal já está colocando comentário lá no YouTube mesmo, né? Adoro receber esses comentários, dá um estímulo, entendeu? A continuar gravando e sempre falando de Deus, né? Apesar que nesse canal também tem outros assuntos, né? Mas assim, algumas coisas para dizer que o cristão vive, né? Porque tem gente que pensa que o cristão não vive, né? Não tem uma vida normal e a gente tem uma vida normal. Só que é uma vida que a gente tenta ser o mais próximo de Deus possível. Então, um grande beijo para todos vocês, ótimo final de domingo, excelente semana. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus.